primeira coisa que a gente precisa entender e o astral, as pessoas ficam pensando que pode ser um local que está lá em cima, está lá embaixo, está para lá, está para cá. E, na verdade, o astral do planeta Terra, tá? Ele está exatamente aqui. Exatamente aqui. Ah, mas como assim exatamente aqui? Ele está aqui porque está numa outra frequência vibratória. Então, o que acontece? É como se o outro plano, o plano astral, ele está interposto ao nosso plano físico, como se fosse camadas de uma cebola. Então nós estamos intimamente ligados com o nosso astral. O intercâmbio entre o astral e o plano material é extremamente intenso. Tá certo? O que mudou? Frequência vibratória, primeira coisa. Então se a gente estiver vibrando aqui em megahertz, o plano astral está vibrando em gigahertz. Então a gente tem aí uma mudança, né, de situação do plano físico para o plano astral. Frequência vibratória, é isso que muda, a primeira coisa. Segundo, nós temos aí, uma universidade muito grande de vibrações espirituais, e nessas vibrações espirituais grupais, né, nós temos assim locais específicos onde as entidades são atraídas por uma questão de afinidade espiritual. Então, se você falar, por exemplo, Vale dos Suicidas, que os espíritas costumam dizer. Então, a pessoa pegou, deu um tiro na cabeça. Para onde que ela vai? Vale dos Suicidas. Tudo bem, é uma situação, é uma nomenclatura para dizer que ela vai ser atraída para um local de espíritos afins que botaram fim na vida. Só o que acontece? A pessoa, quando ela deu um tiro na cabeça, sei lá, um suicida, ela tem uma quantidade de tônus vital que era para a manutenção da vida dessa pessoa. Então, quando ela vai para esses locais de baixa vibração espiritual, porque ela cortou, né, a vida dela, automaticamente ela vai ter entidades vampíricas, vão estar lá vampirizando. Então as pessoas, se a pessoa ela tiver uma frequência vibratória mais elevada, num nível espiritual, ela vai estar ligada com o plano afim. Todos os planos, eles vibram em frequências diferentes. Detalhes mínimos e frequências que fazem, por exemplo, quanto mais sutil, mais elevado, mais iluminado, então você está indo aí numa questão de ascensão espiritual. Você tem o plano astral, né, e você tem os planos mais elevados. Todos eles estão ligados e presos ao magnetismo terrestre. Está tudo aqui. Né? Nesse caso está tudo aqui. Presos e ligados ao magnetismo terrestre. Nos planos, digamos assim, nós temos em cima e embaixo, direita e esquerda. Tá certo? Então, nesses planos, seja nos planos negativos mais densos ou mais telúricos, por exemplo, a esquerda. A esquerda é formada por quem? Policiais, guardiões. A direita é formada por quem? Por espíritos mais elevados, num nível consciencial. Né? Os espíritos mais elevados, mais sutis, engenheiros siderais, arcanjos, etc. E os espíritos, os daimons, formados pela antimatéria dos seres humanos. Todos esses lugares têm verdadeiras cidades no astral. E o nível tecnológico do plano astral é infinitamente mais avançado do que o nosso. Muito mais avançado. Quanto mais elevado, né, em sabedoria, a pessoa mais conhecimento, mais ela vai estar ligada em determinados planos, tá, com grande elevação espiritual, e ela vai estar sendo atraída para esses locais com seus afins. Então a pessoa que é totalmente leiga, ela vai estar num local com pessoas leigas, porque ela vai ter que passar por um processo de aprendizado. Tá certo? Então o plano astral, ele é formado por quê? Por escolas, você tem hospitais, você tem pontos de tratamento, você tem, enfim, toda uma administração encarregada, né, de colaborar com o planeta Terra para a manutenção da vida. Tá? E tudo isso é gerido por um processo só. Existe um regente planetário que rege todo esse processo.
com diversos ajudantes e tudo mais. Para quê? Para administrar o planeta Terra, para tentar proteger o planeta Terra, o pensamento humano, para evitar, né, como aconteceu na Guerra Fria, que União Soviética naquela época e Estados Unidos, cada um apertasse um botãozinho e acabava com a vida na Terra, né? Com as guerras e tudo mais. Então, esses espíritos eles tentam o quê? Elevar o padrão espiritual da humanidade. Sempre o sentido é evolução. Nunca é a involução. Tá? No reino dos daimons, eles absorvem a antimatéria para quê? Para favorecer a vida dos seres humanos. Eles são um filtro. Tá? A esquerda, ela é composta por policiais. Estão policiando a ação de espíritos e seres na Terra. A direita, composta por espíritos, né, de um nível consciencial. Então, todos esses locais têm cidades como aqui. Exatamente como aqui. Tá? Se você tem um lugar, entendeu, de baixa vibração espiritual, você vai ter locais mais caóticos, sem dúvida nenhuma. Tá? Se você tem um lugar de alta frequência espiritual, não importando a posição de onde ele esteja, então você tem um lugar mais elaborado. Né? Então existe o caos também. Existem lugares horríveis para se estar no plano astral. Então não pense em você que às vezes que a gente, inclusive as pessoas poderiam dizer que é uma espécie de inferno. Mas acontece que a pessoa é atraída para lá por uma questão de frequência vibratória. Ela vai porque ela quis. Ela vibrou daquele jeito. Né? O cara sai por aí matando um monte de gente, roubando, político corrupto, né? Lesando a nação inteira, e acha que esses caras eles vão para onde? Eles vão lá para, né, um nível elevado, porque são bonzinhos? Não. Eles estão lesando uma porção de gente e vão sofrer e vão pagar por isso. Eles estão gerando um karma, né? Um karma que eles mesmos criaram, por ações, por atitudes. Então o plano astral, para simplificar, é igual o plano terrestre. Tem lugares caóticos, tem lugares mais elevados, e o fato é que nós vamos para o lado de lá com os nossos afins. E a melhor moeda que você pode ter é o conhecimento. Sempre, sempre o conhecimento. É interessante que as pessoas não querem saber muito disso daí. Como se todo mundo fosse viver para sempre. Fato é que o ser humano vive o quê? 50, 70, 70 anos, 80 anos. Não passa muito disso. Tá? A vida passa assim, num instante. E ninguém quer se preocupar com nada, absolutamente nada. Vou viver a vida, vou fazer, vou lesar as pessoas, não estão preocupados com nada. Se não começam a pagar aqui desse lado, vai pagar do lado de lá também. E quando volta, continua pagando. É bem simples. O processo é bem simples, exatamente assim. Tá? Você bateu, você vai levar também. Você semeou, você vai colher. É simples. Tudo isso que é falado é a verdade mais pura. Por quê? Porque todo ato seu é impregnado por uma energia. Aliás, impregna a sua aura com uma energia. Se cai um ato nocivo, negativo, você impregna a sua aura negativamente. Então você vai atrair determinada coisa por questão de polarização. Você se polarizou negativamente por alguma atitude que você teve lesando outras pessoas aí, né? Sem motivo algum, sem nada, sem estar se defendendo de nada. Simplesmente lesou por lesar. Então é isso, certo? É bem isso. Tá certo? Então o plano astral tem tudo, tem orientadores, tem todo tipo de pessoas como tem aqui. Só que eles estão num avanço, né, via de regra. O avanço tecnológico aqui pode variar de 100 anos para cima. Tá? E essas descobertas, esse avanço tecnológico do lado de lá, ele vai sendo passado para cá. A partir do momento que a pessoa que vem para cá, ela capta, né, essas informações do astral, ela começa a criar essas coisas aqui também. Entendeu? Então, há 100 anos atrás, digamos, já tinham computadores, já tinham tudo lá. Né? Já tinha todo um sistema de informação que nós temos hoje aqui, eles já tinham. Por quê? Porque quando você passa para o lado de lá, você está numa outra frequência, o plano lá é tão material quanto esse aqui. Só que você tem alguns nuances, né? Algumas diferenças. Se você está em zonas mais densas, você está em locais mais obscuros, que inclusive a densidade energética é tão grande
que são locais que ficam eternamente de noite. Só para você ter ideia. Eternamente de noite. E tem lugares que são de uma natureza tão elevada, né? Isso eu não estou falando querendo parodiar aí nosso lar, nem nada. Mas cuja frequência vibratória é tão elevada que é um outro padrão energético. Tá? Então, não é aquela coisa como muitos livros espíritas gostariam que fosse, aquela coisa bonzinho, todo mundo é santinho. Não é bem assim. É uma vida normal, porque o que você é hoje, do lado de cá, você será do lado de lá também. Só que você, do lado de lá, não tem jeito. O teu pensamento te leva para determinados locais. Então, a coisa é um pouquinho diferente. Né? O pensamento lá não tem limitações, porque uma vez que você não esteja no plano tridimensional, na quarta dimensão, a energia se manifesta. Então ninguém pode se esconder lá. Ou seja, se você tem uma natureza, uma baixa frequência vibratória, você não pode avançar numa frequência vibratória mais elevada. Não tem como. Agora, a pessoa que está numa frequência vibratória mais elevada, ela pode baixar a frequência dela e estar aí habitando um lugar com a frequência mais densa para realizar algum tipo de missão. Inclusive aqui no plano físico, no plano tridimensional. Tá? Então, basicamente é isso daí. Eu sei que isso aí é coisa para conversar muito, tá? Mas basicamente é isso aí.